Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos iniciar o nosso culto. Queria convidá-lo a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 94. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu leio os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. Leiamos. Ó Senhor, Deus vingador, intervém. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. E ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Leamos mais uma vez o verso 22. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Senhor, nós te louvamos por isso. Em ti nós encontramos abrigo para os nossos corações, para a nossa alma. Nesse momento, Senhor, nós queremos descansar na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar dela neste momento, a te adorar com tudo o que somos, com nossas vozes, através das nossas orações, dos cânticos que entoaremos e respondendo à palavra que nós ouviremos. Se faz presente em nosso meio, glorifica o teu nome e nos edifica por meio da tua santa palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o,
ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios, vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses.
força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu. Glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar. Quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecar. Jamais pensei ser um dos seus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não me a ti querer. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição e vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu Senhor eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim virá. Vai me salvar, vem me usar como convém a ti, e então pra sempre vou cantar, só me glorie. E então pra sempre, e então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Cantemos aleluia. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Porque Cristo viveu vida perfeita. Ele comprou para nós, ou pagou para nós, o preço que nunca conseguiríamos pagar. É seguindo os seus passos, conquistados por Ele, adorando a Ele, que nós seguiremos até o fim, até o dia em que o encontraremos. Prometido às nações, Verbo vivo se encarnou, viveu aqui, não
mais um foi digno. Um foi digno de sacrifício. És o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Você pode sentar nesse momento e fazer a sua oração em confissão de pecados. Senhor, como diz a tua palavra no texto que lemos ao início deste culto, como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Senhor, nós queremos te louvar, porque tu és santo, puríssimo, e porque o Senhor é santo, também és justo. Mas nós, Senhor, somos pecadores, somos os teus filhos, e carecemos da tua disciplina para andar nos teus caminhos. Por isso, Senhor, nós te louvamos mais uma vez, porque o Senhor nos corrige os passos e nos faz andar de acordo com tua lei. Mas é também por esta causa que nesse momento nós queremos orar para confessar os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque nós damos ouvidos às tentações de Satanás e ao nosso coração enganoso. Nós não nos damos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu
Em alguns momentos nós queremos ser reis das nossas próprias vidas. Queremos tomar as nossas próprias decisões. Somos gananciosos, soberbos e muitas vezes rebeldes contra Ti. É por esta causa que nós suplicamos, Pai, por Teu auxílio. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos ouvir e obedecer à Tua voz. Queremos ser mais satisfeitos no Senhor. Queremos ser guiados por Tua palavra e por Tua boa mão. Perdoa-nos também, Senhor, porque quando erramos, nós temos a tendência de não assumir a nossa culpa. Pelo contrário, nós a lançamos nas circunstâncias, ou mesmo nas pessoas que nos cercam. Por esta causa, mais uma vez, Senhor, nós suplicamos por Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a sondar os nossos corações, a reconhecer as nossas falhas e a confessar os nossos pecados ao Senhor e aos nossos irmãos. Nós somos gratos, porque o Senhor providenciou para nós a salvação em Cristo, nosso Salvador. Nele nós temos perdão para os nossos pecados. É por isso que somos gratos e oramos nesse momento em nome dele. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para alguns avisos que nós temos no nosso boletim e eu aproveito para pedir que você dê atenção àquilo que temos no nosso aplicativo como boletim informativo da igreja, certo? Ali nós temos alguns avisos. Um deles eu fiz semana passada sobre o cadastramento. Lembrem-se disso. Precisamos completar o cadastro. Aqueles de vocês que começaram, mas não terminaram, façam isso durante a semana e ajudem aqueles que estão com dificuldades para fazer o cadastro. Caso este seja você, entre em contato com a secretaria da igreja durante a semana, de terça a sexta, no período da tarde. Nós estaremos aqui para ajudá-lo também. Há um outro aviso no nosso boletim, irmãos, sobre um seminário chamado Foco. Eu estarei ministrando neste seminário ao longo do ano e é um seminário totalmente online. Vez por outra eu converso com alguns irmãos que gostariam de fazer um seminário, de estudar um pouco mais a palavra, de se aprofundar no conhecimento da teologia. Eis uma boa opção. Sem sair de casa, você vai ter contato com excelentes professores de todo o país, nas mais diversas áreas da teologia. Então, dê uma olhada aí no boletim, tem um site, você pode entrar, tem 2 trilhas. Uma para aqueles que querem seguir o caminho ministerial e outra para aqueles que querem se aprofundar apenas no conhecimento da palavra. E um último aviso, irmãos. Nós voltamos com o culto de oração às quartas-feiras. E, pelo menos nessas primeiras, eu senti falta de muita gente. Eu sei que nem todo mundo pode vir. É corrido mesmo, é cansativo durante a semana, chegar em casa do trabalho. Eu sei que não é fácil, mas se você pode, se você quer, se você já participou do culto de oração, venha estar conosco ao meio da semana. É um culto mais breve, de 1 hora apenas, durante o qual nós oramos juntos, ouvimos a palavra, cantamos ao Senhor e aproveitamos o momento principalmente para fomentar a comunidade. Viver aqui um pouco do que a gente vive lá no pequeno grupo. Ouvir uns aos outros, orar uns pelos outros, certo? Quarta-feira, às 19h30. Dito isso, irmãos, vamos fazer mais uma oração? Queria que você curvasse sua cabeça comigo. Nós vamos orar ao nosso Deus outra vez. Senhor, nós queremos bendizer e louvar o Teu santo nome neste dia, pois Tu és o doador de tudo o que temos e o que somos. Toda boa dádiva vem de Ti. E nós queremos aproveitar este culto para reconhecer-Te e para honrar o Senhor por tudo isso. Nós somos gratos por Tua provisão, Senhor. Como igreja, nós queremos Te agradecer pela vida dos nossos irmãos Lucas e Carla, que se uniram a Deus em matrimônio ontem à tarde,
para aqueles que estiveram lá, como foi bom, Senhor, ver esses 2 jovens de nossa igreja testemunhando perante seus amigos e familiares do teu amor e do teu evangelho. Que o Senhor os guarde, que o Senhor siga usando-os como esta ilustração do teu evangelho. Também te agradecemos, ó Deus, pela diaconia de nossa igreja, pelos irmãos que estiveram aqui ontem, durante todo o dia, fazendo retoques, ajustes, cuidando da nossa estrutura para melhor servirmos os nossos irmãos. Obrigado por eles, por todos os que estiveram conosco. Ainda em oração, Senhor, nós queremos te rogar pelos nossos irmãos que estão enfermos. Alguns foram alcançados pela Covid-19, outros sofrem de outras enfermidades. Que o Senhor tenha misericórdia de todos eles. Que o Senhor lhes dê plena e total restauração para o louvor da tua glória. E que, embora as notícias sejam alarmantes outra vez, que ninguém entre nós se desespere, que estejamos todos confiantes e seguros no Senhor. Aproveitamos para pedir a Deus também por nossos missionários Levi e Bruna, que a esta altura já deveriam estar de volta na África, mas por causa da pandemia foram obrigados a ficar mais alguns dias em São Paulo. Conceda-lhes paz, descanso, paciência, que eles se submetam à tua boa mão, crendo que no tempo certo estarão de volta no campo missionário. E agora que vamos colocar diante do Senhor os nossos recursos, ajuda-nos a fazê-lo em espírito de culto, nutrindo gratidão a Ti por tudo e entendendo que ao dizimar e ofertar nós participamos ativamente da expansão do Teu Evangelho em nossa igreja e através dela. Oramos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar e dizimar, irmãos, enquanto cantamos mais uma canção? Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou.
É por isso que estamos aqui, queridos, pelo caminho que o próprio Deus fez em Cristo para todos nós. As nossas crianças vão seguir agora para o espaço reservado para elas. Todas as crianças de 2 a 10 anos vão acompanhar a professora Cristiane Patrício, que está aqui à minha esquerda. E como temos feito nos últimos cultos, ao término do sermão, todas as crianças voltam para participar do encerramento do culto aqui conosco, certo? Por anos as crianças voltavam para casa e nunca terminavam o culto, para sempre esperando o término do culto. Então elas voltam agora e participam conosco do encerramento. Quero convidá-los ao texto sagrado, queridos, de Gênesis, capítulo de número 3. Aproveita para desligar esse bendito de celular agora, vai facilitar e não vai atrapalhar. Gênesis capítulo de número 3 é o texto que vamos considerar neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Uma das cenas mais emocionantes de O Sobrinho do Mago é a criação da terra encantada de Nárnia. Aslan, o grande leão, enquanto anda de um lado para o outro, canta uma linda e doce canção. Ao som de sua voz, sol, lua e estrelas surgem no céu. Na terra, montanhas, mares, flores e árvores são criados. E, de repente, animais de todas as espécies começam a aparecer. É um capítulo, irmãos, de tirar o fôlego, vale a pena conferir. E ao final dele, depois de realizar toda a obra da criação, o grande leão fala pela primeira vez. E na avaliação das crianças, era a voz mais profunda e selvagem que já haviam escutado. E ela dizia: Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais conversem, que as águas sejam divinas. Tudo parecia pronto, organizado, em seu devido lugar. Tudo menos Dígore, pois embora estivesse maravilhado com tudo o que ouvia e via, em sua mente ele não conseguia deixar de pensar sobre sua mãe, que estava acamada, sofrendo de uma doença terminal na Inglaterra. E se ela pudesse estar aqui, seria curada? E se eu conseguisse levar um fruto encantado desta terra, seria ela poupada da morte? Não é essa a nossa experiência também, queridos? Em alguns momentos da vida nos pegamos maravilhados com Deus e com tudo o que Ele faz. Em outros, porém, somos assaltados por tristezas e decepções. Por que tem que ser assim? Porque não podemos viver apenas os dias alegres. O que aconteceu com a boa criação de Deus? E mais importante ainda, haverá esperança para os tristes, para os doentes, para os fracos, para os homens e mulheres sofredores deste mundo caído? Vamos descobrir as respostas enquanto estudamos o capítulo de número 3 de Gênesis. Para começar, eu quero ler com vocês apenas o verso de número 21. Gênesis 3, versículo de número 21.
O texto inspirado registra o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que nos aproximamos de Tua palavra para estudá-la, ouvi-la, nós rogamos pela assistência do Teu Espírito. Queremos repetir, Senhor, a oração do salmista, quando há muito tempo ele escreveu: inclina os nossos corações para os Teus estatutos, e que eles sejam o nosso deleite. Que assim seja, ó Deus. Que tenhamos ouvidos para ouvir e que nos alegremos no que lemos e aprendemos com Tua palavra. Assiste-nos, ó Espírito. Oramos em nome de Cristo e para o louvor da glória dele. Amém. Em breve, queridos, no curso que o presbítero Diogo está ministrando em nossa escola bíblica, vocês ouvirão algo sobre hermenêutica especial. Trata-se da disciplina que nos ajuda a ler e entender os mais diversos gêneros literários da Bíblia. É provável que, falando das narrativas, o presbítero Diogo diga algo do tipo: prestem atenção à voz dos personagens principais da história e não deixem de perceber as palavras e expressões que o autor sagrado usou. São marcadores textuais, são dicas valiosas para quem quer estudar as Escrituras. Falando de nosso capítulo, uma narrativa também, eu quero chamar a sua atenção para duas observações bem importantes. A primeira delas trata da estrutura do texto. O autor sagrado organizou as falas de Deus em um quiasmo, uma espécie de triângulo. Deus primeiro fala com o homem, depois com a mulher, e a ponta do triângulo com a serpente. Voltando, ele fala com a mulher, e por fim, outra vez, com o homem. Ao centro desta estrutura está a serpente. E Deus lhe dirige as mais severas de suas palavras. Contudo, irmãos, é com o homem que Deus fala ao começo e ao final. E com isso, Moisés está nos dizendo que a responsabilidade pelo que aconteceu pesava muito mais sobre ele. A segunda observação que quero fazer é: Moisés usou marcadores para destacar sua mensagem. Ao final do capítulo 2, ele nos contou que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Se lembram disso? Ao final, porém, da primeira divisão do capítulo 3, já no verso 7, ele nos conta que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas e se cobriram. Esse foi o primeiro efeito da queda. Nem tudo, porém, está perdido, pois ao final deste mesmo capítulo 3, no verso que lemos mais cedo, o próprio Deus resolve vestir o homem e a mulher. Com isso, Moisés estava dizendo aos escravos hebreus e aos crentes sofredores de todas as épocas que, apesar da queda, Deus vai triunfar sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte, irmãos. Como é que vai se dar esse triunfo, pastor? E qual é a nossa esperança em um mundo manchado pelo pecado? Vamos aprender, queridos, enquanto ouvimos o Espírito falar neste capítulo. Comecemos
com a tentação da queda. O verso 1 registra o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A conjunção que liga os capítulos também nos prepara para algo assustador aqui, irmãos. Na boa criação de Deus, há alguém mau. Estamos falando da serpente, um animal astuto e criado por Deus, que, ao que tudo indica, foi possuído por Satanás. Moisés, no entanto, não está muito preocupado com a natureza desta serpente. Seu foco são as falas dela. Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Não é ainda um ataque frontal à palavra de Deus, irmãos. Trata-se de uma tentativa de desviar a atenção da mulher da enorme provisão que Deus havia feito para a única proibição do jardim do Éden. Versos 2 e 3. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Em uma primeira leitura, não nos parece que há algo de errado aqui, mas há, queridos. Como observa um comentarista, Eva menosprezou os privilégios, diminuiu, aumentou a proibição e minimizou a ameaça. Outro comentarista coloca: Eva diminuiu a palavra, adicionou a palavra e, por fim, aliviou a palavra de Deus. É verdade. Em vez de dizer que Deus lhe deu todas as árvores do jardim, como se acha lá no capítulo 1, ela falou apenas em árvores, sem entusiasmo ou alegria. Em vez de parar na ordem, não comam do fruto da árvore, ela acrescentou por conta própria, nem toquem nela, fazendo Deus parecer severo. E em vez de usar o certamente morrerá do capítulo 2, ela faz uso apenas da expressão do contrário morrerão. E com isso ela alivia a ameaça que Deus havia feito. Ao que tudo indica, algo já estava acontecendo no coração dela. A serpente percebeu e por isso desferiu seus golpes mortais, versos 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Notem o plural. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse é o ataque frontal, irmãos. Em uma única fala, a serpente contradiz a palavra de Deus. Ela pinta o Senhor como alguém que não quer o melhor para a humanidade. E por fim ela oferece à mulher e ao homem a possibilidade de serem divinos, plenamente realizados. E de repente ela desaparece, sai de cena, deixando a decisão nas mãos de Adão e Eva. Versos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos,
e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eva foi levada por valores pragmáticos, irmãos. Já que é agradável, eu quero. Por aparência estética, já que é atraente, é bom. Pelo engano do poder, já que serei como Deus, eu topo. E depois de nos informar que a mulher estava vencida, a narrativa é acelerada através de verbos curtos, que nos levam a mais uma surpresa. O homem, que aparentemente esteve por perto o tempo todo, não ofereceu resistência alguma. Pelo contrário, ele seguiu a liderança de sua mulher, comeu do fruto que ela lhe deu e, como resultado, os olhos dos dois se abriram. Porém, em vez de realização e poder, o que encontraram foi culpa e vergonha. Esse foi o primeiro efeito da queda, irmãos. Deixando para a próxima divisão, vamos nos concentrar por agora na tentação da queda. O que é que aprendemos com o que acabamos de ler aqui? Sim, pois Moisés não está apenas relatando o que aconteceu, irmãos. Ele está instruindo os hebreus sobre os perigos que eles vão enfrentar na terra de Canaã. Como eles, nós também vivemos cercados por inúmeros perigos espirituais e por isso precisamos dar ouvidos ao que temos aqui. Comecemos com algo básico que por vezes nós esquecemos. Nós não somos melhores do que o homem e a mulher desta narrativa. Pense comigo. Se eles caíram em um paraíso perfeito, por que você acha que nossa vida vai ser mais fácil em um mundo caído? Não será. E não se trata, como pensamos às vezes, de se ter apenas um melhor ambiente social ou uma melhor educação. Tome nota, nossos pais estavam num ambiente perfeito e mesmo assim eles caíram. E desde que cometeram o que a teologia chama de pecado original, ou seja, o pecado que se originou neles, como seus descendentes, todos nós fomos profundamente afetados, radicalmente depravados. O que significa que nós não somos capazes, sozinhos, de resistir às tentações que nos cercam. Nenhum de nós é poderoso o bastante para ficar de pé o tempo todo. Se essa é a nossa realidade, irmãos, nós devemos nos afastar das tentações de Satanás o quanto antes. Foi Jesus quem disse aos discípulos no Getsêmani: levantem-se e orem para não entrar em tentação. Jesus estava certo. Adão e Eva são prova disso. Porque se deixaram entrar na tentação, porque não se afastaram imediatamente da serpente, caíram. É o que vai acontecer com você. É o que pode acontecer comigo, se eu não me afastar das tentações de Satanás. Por isso, antes que seja tarde demais, faça como José,
corra da tentação. E se necessário for, dê ouvidos ao ensino de Jesus no Sermão do Monte. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o. A ideia é, não espere para ver se você vai ficar de pé. Não se deixe sequer tentar. Se você entrar, dificilmente você ficará de pé. Fuja o quanto antes. E depois, pastor, se aproxime de Deus. Em vez de se concentrar nas tentações, faça de Deus e de suas dádivas o seu foco. Era o que Adão e Eva deveriam ter feito, não fizeram. Mas é o que Moisés espera dos hebreus que vão tomar posse da terra prometida. Por isso, em Deuteronômio, e estando às margens de Canaã, ele lhes disse sobre a palavra de Deus, ou sobre as palavras de Deus: elas não são inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A palavra de Deus é a nossa vida, queridos. É a nossa comida. Foi Jesus quem disse ao tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aproximar-se de Deus é aproximar-se de sua palavra. Quanto mais próximo da palavra você estiver, mais seguro e satisfeito você estará em Deus. E enquanto estudamos a palavra, porque somos fracos como Adão e Eva, nós oramos. Oramos como Jesus nos ensinou: Pai nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o que aprendemos, queridos, com os primeiros versos, ou com a primeira divisão deste capítulo tão importante. Depois de nos falar sobre a tentação, Moisés destaca o efeito da queda. Os versos 8 e 9 nos informam que, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? O primeiro efeito da queda foi a separação entre homem e mulher. Quando se cobriram um do outro, eles levantaram um muro. O segundo efeito é este: separação entre Deus e os homens. E em vez de se sentirem do tamanho de Deus, como sugeriu a serpente, os nossos pais tiveram medo e se esconderam. Nas palavras de João Calvino, são gigantes escondidos. De que vale? Morreram espiritualmente e por isso se afastaram um do outro e principalmente de Deus. A maravilha das maravilhas, irmãos, é esta: o Senhor, porém, não se afastou deles. Como coloca um comentarista, o jardineiro não deixou o jardim, e a prova de seu amor é a relutância em abandonar o homem e a mulher. Diferentemente destes que correram para longe, o Senhor correu na direção deles. Homem, onde está você? O homem respondeu, verso 10: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, verso 11: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Percebam,
não há nenhum sinal de arrependimento aqui. Adão parece preocupado apenas com os próprios sentimentos. Eu tive medo. E em vez de assumir a responsabilidade, ele aproveita a oportunidade para apontar para Eva e para Deus. No capítulo anterior, irmãos, ele cantou uma poesia para ela. Agora, depois do pecado, ele está transferindo sua culpa para ela. Até aqui, o homem andava alegre e confiantemente com Deus todos os dias. Mas por causa do pecado, o homem foge e se esconde do Senhor. E Eva, como foi que ela respondeu, pastor? Verso 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. De novo, irmãos, não há sinal de contrição aqui. E como Adão apontou para Eva, Eva apontou para a serpente. Todos estão tentando transferir a culpa pelo que aconteceu. Não é o que vemos até hoje. Dificilmente alguém me diz de primeira: pastor, eu sou o responsável, sou o culpado pelo que estamos vivendo. Geralmente o que ouço é: eu fiz porque ele fez. Eu respondi porque ela começou. Não há resolução de conflitos sem reconhecimento de culpa, queridos. Enquanto não pararmos de olhar para os pecados dos outros, e enquanto não encararmos os nossos próprios pecados, não conseguiremos resolver nossos problemas de verdade. E sobre o assunto tem um detalhe extremamente importante neste texto. É verdade que foi Eva quem comeu primeiro do fruto proibido. No entanto, quando Deus chegou ao jardim, ele falou primeiro com Adão. Sim, meu irmão, como ouvimos semana passada, sua esposa é sua auxiliar. Ela tem responsabilidades no lar e na família, mas a liderança ainda é sua. Se ele for à sua casa, ele não vai falar primeiro com ela. Ele vai querer conversar com você. Então, em vez de sempre se lamentar da esposa, de tentar transferir a culpa para o trabalho, de tentar transferir a responsabilidade para a igreja, faça melhor. Assuma o ministério que Deus lhe deu e lidere a sua família de maneira piedosa para a glória do Senhor. Sua esposa não precisa apenas de departamento feminino. Seus filhos não precisam só de grupos de jovens e adolescentes. Mais do que tudo isso, eles precisam de você, meu irmão. Você é o pastor de sua casa. Meu pastoreio é limitado em seu alcance. Você não pode esperar sempre pela igreja, pelos oficiais, pelos amigos, pelos irmãos. Você tem essa responsabilidade. Nossa casa é, em grande medida, o que fazemos ou deixamos de fazer por ela. Mas verdade seja dita, desde que o pecado entrou no mundo, tem sido difícil liderar a família. Outro desafio, irmãos, ou melhor, outro efeito do pecado, como ouvimos, foi a separação entre os homens e Deus. Naturalmente vivemos como Adão. Ou fugimos de Deus por medo, ou nos aproximamos dele por interesses próprios. É como escreve Paulo aos Romanos: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, pois todos se desviaram, tornaram-se inúteis.
Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Goste você ou não, essa é a nossa condição pós-queda. Ou nos sentimos inadequados e por isso fugimos, ou buscamos a Deus, não por Deus, mas por nós mesmos. Será que este é você, amigo? Porque sabe que é um pecador, você vive fugindo de Deus? Acha que Ele jamais vai recebê-lo, amá-lo? Ou será que você é um religioso? Alguém que usa Deus para chegar aonde realmente quer? Seja qual for a situação, tudo pode mudar se ouvir a voz do Senhor. Esta, aliás, é a nossa sorte, irmãos. Por nossos pecados, naturalmente nós nos afastamos de Deus, mas por amor eterno, Ele insiste em se aproximar de nós. E não estamos falando de uma questão de mérito humano, estamos falando da graça divina. Por graça, Ele escolhe. Por graça, Ele chama. Por graça, Ele salva. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. E é o que Ele pode estar fazendo agora. Talvez esteja lhe chamando, onde está você? Se Ele veio, venha até Ele. E se nós já fomos alcançados por este Deus que veio, irmãos, vamos aproveitar este momento de culto para louvá-lo por sua graça e misericórdia, pois onde estaríamos nós? Não fosse a graça de Deus, estaríamos todos perdidos e escondidos na escuridão dos nossos pecados. Mas louvado seja o Deus que veio e que por graça nos alcançou e nos chamou para a salvação. Depois de nos falar da tentação e do efeito da queda, Moisés destaca ainda os oráculos da queda. Da mulher, o Senhor se volta para a serpente, versos 14 e 15. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Estudiosos sugerem que a primeira parte desse oráculo foi dirigida ao animal e que a segunda foi direcionada a Satanás. Faz sentido. Como animal, a serpente será maldita entre todos os animais da terra, ou seja, ninguém vai gostar dela. Parece ser o caso mesmo, né? E como adversário de Deus, ela vai ser humilhada. Rastejará e comerá pó, e por fim será derrotada. Não sem antes lutar, irmãos. Pelo que lemos aqui, haverá luta constante entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, até que um descendente da mulher chegue para pôr fim à guerra. Ele será ferido no calcanhar, mas ele também vai pisar a cabeça da serpente para a glória de Deus. Da serpente o Senhor se volta para a mulher, verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Por causa do pecado, irmãos, a mulher vai sofrer na maternidade e no casamento. Ela ainda terá filhos, mas com sofrimento. Ela ainda terá esposo, mas com luta.
Seu desejo será para o seu marido, não diz respeito ao desejo sexual, como alguns interpretaram ao longo da história. A expressão encontra um paralelo imediato no capítulo 4 deste mesmo livro, quando o Senhor diz a Caim que o pecado está à porta e deseja dominá-lo. O que temos aqui é algo parecido. A mulher que fora criada para auxiliar, depois da queda, vai tentar dominar marido e casa. Por fim, chegamos ao que Deus disse ao homem, versos 17, 18 e 19. E ao homem, Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Como o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Como a mulher, irmãos, o homem terá de sofrer no cumprimento de sua missão. Para prover, ele vai ter que suar enquanto trabalha entre espinhos e ervas daninhas. E por fim, e também por graça, ele será obrigado a enfrentar o supremo castigo do pecado, a morte. É como tem sido desde então. E eu queria chamar sua atenção para esse detalhe: os oráculos da queda não são mandamentos que devem ser obedecidos, são declarações sobre a realidade. É como as coisas são desde então. A mulher não precisa escolher sofrer para dar filhos, ela pode escapar ao sofrimento se quiser. Ela não terá como escapar todo sofrimento. O homem não precisa escolher um trabalho que vai fazê-lo sofrer mais. Mas ele precisa ter a consciência de que qualquer trabalho vai lhe impor algum nível de sofrimento. Se esta é a realidade, nós temos que ser realistas em nossas expectativas. Minha irmã em Cristo, nenhum casamento vai realizá-la completamente. Meu irmão em Cristo, nenhum trabalho será capaz de completá-lo totalmente, por causa do pecado. Como vemos neste capítulo, os homens são ora negligentes, estão distantes da família, ora autoritários. As mulheres, por sua vez, acompanham Eva. Ora são manipuladoras, ora são insubmissas. É esta a nossa experiência. Você, um pecador, comedor de feijão, casou-se com outro pecador igual a você. Essa é a realidade. De modo semelhante, irmãos, não deveríamos nutrir falsas expectativas quanto ao trabalho. Jovens, qual é o trabalho perfeito? Para qual trabalho eu fui criado, meu filho? Você foi feito para trabalhar e não para um trabalho específico. Ao longo da vida você vai ter de enfrentar inúmeras atividades profissionais. E com um detalhe, nenhuma será capaz de realizá-lo plenamente, pois trabalho é só trabalho, não é Deus. Então deixe de besteira, de romantizar, de divinizar, de achar que essa profissão é melhor do que aquela, ou que você foi feito para essa e não para outra. A vida dá muitas voltas, você vai ter que se reinventar, como muitos de nós estamos fazendo agora. O que importa é que tudo seja feito para a glória e louvor do nosso Deus.
Ao mesmo tempo, irmãos, como crentes que somos, nós temos o dever de ser esperançosos. Por quê, pastor? Porque em Gênesis 3, nós temos o que os teólogos chamam de o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Embora o mundo esteja mesmo em guerra, o Senhor já aqui nos prometeu uma vitória final e um vencedor. Falando sobre ele, Paulo escreveu aos Gálatas: a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Sim, Cristo foi ferido no calcanhar, a descendência da serpente o pregou a uma cruz maldita. Ali, porém, Cristo venceu a serpente, o pecado e a morte, irmãos. Por causa dele e por pura graça de Deus, nós já não precisamos mais viver o tempo todo sob as maldições dos oráculos da queda. Ainda não estamos livres totalmente dos efeitos do pecado, mas o Espírito que nos deu nova vida iniciou um trabalho de santificação. Pouco a pouco ele vai nos movimentando dos efeitos da queda para os efeitos da cruz. Na prática, homens redimidos vão deixando de ser negligentes e autoritários, vão se tornando líderes espirituais, provedores e protetores de sua casa. Mulheres redimidas, antes insubmissas, manipuladoras, pouco a pouco, sob a influência do Espírito e da palavra, vão se aproximando do que Deus espera delas. Confiança e submissão alegre. Trabalho, irmãos, por causa do Evangelho, deixa de ser Deus, deixa de ser um demônio, vira um instrumento através do qual nós glorificamos a Deus e prestamos o bem à sociedade. Só isso. E ao mesmo tempo, tudo isso para o louvor da glória do nosso Deus. Depois da tentação, do efeito e dos oráculos da queda, Moisés fecha este capítulo nos falando da graça da queda. O presbítero Diogo mencionou semana passada, que durante a juventude ele pensou, como muitos de nós, que a Bíblia estava dividida entre lei e graça, que não havia lei no Novo Testamento e que não havia graça no Antigo Testamento. Há graça no primeiro verso da Bíblia, quando Deus resolveu criar todas as coisas. E há muita graça aqui, irmãos, disponível para homens e mulheres pecadores como nós somos. Os versos 20 e 21 nos dizem que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Apesar da queda, estudiosos nos apontam isto. Adão creu que de sua mulher viria o descendente prometido e por isso deu a Eva o nome de mãe de todos. O Senhor, por sua vez, deu roupas de pele de animal ao homem e à mulher, o que claramente já é melhor do que eles mesmos fizeram. Roupas de folhas de figueira. E claro, irmãos, trata-se ainda bem cedo na história da redenção de uma foto daquele sacrifício que viria mais tarde, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Todavia, o castigo pelo pecado deve ser cumprido, irmãos. Versos 22, 23 e 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e assim viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E depois de expulsar o homem,
Colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Uma vez que homem e mulher pecaram, e em certo sentido se tornaram como Deus, independentes, eles foram castigados. Receberam, na verdade, castigo e graça. Por graça, irmãos, eles foram proibidos de se aproximar da árvore da vida. Já imaginou, pergunta um comentarista, que desastre seria se pecadores como Lameque e Hitler vivessem para sempre? Não importa quão grande seja o reino dos maus, todos morrerão e seu terror acabará. Isso já é graça. Ainda assim, estamos falando de um castigo. Homem e mulher e seus descendentes, todos foram banidos da presença de Deus. O caminho foi fechado. E à porta do jardim, querubins e espada flamejantes comunicavam: pecadores não são aceitos na presença de Deus, a não ser que Deus mesmo lhes faça um caminho. O problema é que desde então, quase sempre estamos tentando fazer o nosso caminho. É a isso que chamamos de religião humana. Deus também tem a sua, irmãos. Ele tem um único caminho. Antes de considerá-lo mais de perto, vamos dar atenção ao castigo do pecado. Adão e Eva pecaram e por isso foram expulsos da presença abençoadora de Deus. Os cananeus, com quem os hebreus vão se encontrar em breve, pecaram e por isso foram expulsos de sua terra. Se não derem a devida atenção a esta mensagem, os israelitas mais tarde, como sabemos que aconteceu, também perderão a terra prometida que receberam de Deus. Você acha que Deus mudou, meu irmão? Se tratarmos o pecado com brandura, irmãos, como algo corriqueiro e normal, eu e vocês também sofreremos. Mesmo crentes, é possível que momentaneamente sejamos expulsos da presença abençoadora de Deus. É o que você quer? Não, eu sei. Então vamos dar atenção ao que temos neste capítulo, estejamos atentos às tentações do pecado. E enquanto as consideramos, lembremos, haverá um preço caso resolvamos trilhar o caminho do pecado. A situação é tão crítica que sozinhos nós não temos como voltar à presença de Deus, irmãos. Como Adão, nós tentamos, fabricamos nossas próprias roupas, boas obras, justiça própria, religião, não são, porém, suficientes, eficazes, a fim de voltarmos à presença de Deus. Outra vez, Deus mesmo precisa fazer um caminho. E Ele fez, irmãos. A promessa era: um descendente vai vencer a serpente, o pecado e a morte. Mas como se dará a vitória? Ao vestir Adão e Eva com roupas de pele de animal, o Senhor já estava nos apontando o caminho da salvação. De cara, não seria por nossa iniciativa e inteligência. Seria por iniciativa livre e soberana dele. Sacrifício seria feito, irmãos, e sangue haveria de ser derramado para pagar por todos os nossos pecados. Foi por isso que por séculos os israelitas sacrificavam um animal em um culto.
E eu não sei se vocês sabiam, sempre que os animais eram sacrificados, como temos em Levítico 7, o sacerdote ficava com a pele do animal, para fazer alusão àquilo que Deus havia feito no jardim do Éden. Mas eles deveriam ter parado, irmãos. Foi o que fizeram, ou era o que deveriam ter feito somente até Cristo. Pois Ele é, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferentemente de Adão, nosso segundo representante foi tentado, mas não caiu. Ele resistiu e levou uma vida perfeita. Ainda assim, a descendência da serpente o pregou a uma cruz, o que àquela altura parecia uma derrota clara e final. Mas para nossa surpresa, ou daqueles que estavam ali em volta da cruz, Mateus nos conta que no momento em que Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Pode não parecer muita coisa, mas é. Pois o véu do santuário sempre existiu para separar os pecadores do lugar santíssimo de Deus. E sobre o véu estavam bordados querubins que avisavam aos homens: não tem como entrar na presença de Deus. Mas quando Jesus morreu, irmãos, o véu foi rasgado de alto a baixo, indicando que o caminho outra vez estava aberto. Ele continua assim, para todos aqueles que confiam em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se este é você, meu irmão em Cristo, não menospreze este tremendo presente de Deus, com as portas dos céus abertas. Não entre de vez em quando, não fique distante muito tempo, como diz o autor de Hebreus. Entre com confiança e ousadia, sabendo que nele, no Deus que está assentado no trono, você vai encontrar graça e misericórdia no dia da necessidade. E se estou falando com alguém que ainda não entrou, quem sabe hoje é o dia da sua salvação. Em vez de tentar produzir o próprio caminho para a alegria, realização, ou mesmo para agradar a Deus, decida, se o Espírito estiver falando ao seu coração, decida abraçar o caminho que Deus lhe apontou: Cristo. Abandone os próprios pecados e, pela fé, entregue-se aos cuidados de Cristo. Você sairá daqui livre da condenação eterna. E a partir de agora começará a desfrutar da comunhão com Deus, algo para a qual você foi criado. Vai começar hoje e jamais terá fim. Você gozará de plena alegria no Senhor por toda a eternidade. Não é o que queremos experimentar, amigos? Não sei se lembram da experiência de Diggory, encantado com Nárnia e triste com a Inglaterra. E se minha mãe pudesse estar aqui? E se eu pudesse lhe levar um fruto encantado de Nárnia, seria ela curada? Ao final deste livro, irmãos, depois de chorar com Diggory, o grande leão lhe dá um fruto de Nárnia e acrescenta: em seu mundo, o fruto não trará vida eterna, mas terá poder para curar. Essa é a nossa experiência, irmãos. Nós vivemos o famoso já e ainda não. Se estamos em Cristo, já fomos salvos da condenação eterna do pecado, mas ainda vivemos os efeitos do pecado na vida.
Em breve, porém, as coisas vão mudar, meu querido. Eu concluo com as palavras do apóstolo João, que no Apocalipse registrou: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, não apenas um jardim, mas uma cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E eis que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eis pelo que aguardamos, irmãos. Aguente firme e espere de todo o seu coração a nova Jerusalém que descerá dos céus. Curve a sua cabeça e faça uma oração em resposta àquilo que você ouviu nesta manhã. Morrendo em meu pecar, jamais pensei ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasses, Deus, não ia te querer. Fiquemos de pé e cantemos. Mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição e vieste a cruz mostrar. Ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar. Tomaste o juízo que era meu, pra graça eu desfrutar. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Só teu Senhor eu quero ser, viver pra demonstrar que a força pra te obedecer jamais de mim. Pai, me salvaste, vem me usar como convém a ti. E então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti. Então pra sempre vou cantar, só me glorio em ti.
é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pelo que ouvimos nesta manhã. Diante de tudo isso, Senhor, te bendizemos pela tua graça. Diante do relato da queda, Senhor, o Senhor demonstrou graça. E louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que é por meio dele, Senhor, que nós temos a certeza de que fomos justificados, perdoados por ti. Que saiamos daqui, ó Deus, felizes e agradecidos. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelos cânticos e pelas orações. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui. Abençoa-nos, ó Deus. Nos leve em paz para casa. Nos dê um restante do dia na tua presença. E uma semana, Senhor, que possamos nos apresentar de modo digno do Evangelho. Livra-nos do mal, Deus. Livra-nos das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Que o Senhor a cada dia, Pai, nos santifique para a glória e para o louvor do teu santo nome. Oramos gratos no nome do teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus os abençoe, irmãos. Saí daqui pela minha esquerda. Os que irão ficar nessa sala, fiquem aqui no templo, e a juventude, os pré-adolescentes, se dirijam às suas salas, onde estaremos iniciando a escola bíblica. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é